Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, comente alguma coisa aqui embaixo, compartilha com amigos, tudo isso fortalece o nosso trabalho. Pessoal, muita calma nessa hora para tratar do tema que eu coloquei aqui para esse vídeo, que é General Santos Cruz, vice do Ciro. Percebam que é uma pergunta, não é uma afirmação. Enfim, vice só será definido entre abril e julho do ano que vem, mas essa semana isso foi especulado numa live. Vale destacar que isso aqui não é eu concordo, eu discordo, ou que o Ciro disse que isso aqui pode ser, não. Isso aqui foi debatido numa live entre Pedro Doria, jornalista, e o cientista político Creomar de Souza. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar esse bate-papo deles sobre eleições. Falaram lá do Lula, do Bolsonaro, dos candidatos do PSDB, de Sérgio Moro e também de Ciro Gomes. Em especial, no começo, o Pedro Doria começou destacando que o Ciro abraçou o trabalhismo e que ele tem uma turma que abraçou essa mensagem. É quase como se fosse a turma dos Mormons, com um livro na mão, do tipo, eu tenho o livro do Ciro, isso aqui é a solução do Brasil. De uma maneira muito carinhosa, diga-se de passagem. E no minuto 49 é que eles vão realmente entrar para analisar como que o Ciro tem, vamos dizer assim, montado a sua estratégia e dos seus desafios e também das suas vantagens para 2022. Eu vou trazer o começo da fala do Pedro Doria, que eu acho que vale a pena aqui para a gente iniciar a reflexão. Ciro Gomes. O Ciro tem uma vantagem perante todos os outros candidatos nem, que ele é conhecido. Sim. Ele tem recall. E isso, quando pesquisas importantes como o Datafolha põe ele com 12% em alguns dos cenários, ele é o único nem que aparece com mais de 10%. Ele é relevante. E 12 é quase 15%. E quem está em 15% está brigando para estar no segundo turno. Quer dizer... Isso aqui, meus amigos, eu tenho reforçado aqui no canal desde as primeiras análises de pesquisa que eu fiz. Que quem está com 15% ali realmente, a não ser que tenha uma rejeição muito alta, que não é o caso do Ciro, tem sim grandes chances de quebrar a polarização. Vamos continuar aqui. O Ciro tem um lugar ali. Outra qualidade que eu observo no Ciro como candidato essa é a minha impressão, tá, Creomar? Eu acho que ele representa uma ideia. Sim. Entendeu? Eu acho que ele tem um projeto de Brasil, e é um projeto de Brasil que, sendo bom ou sendo ruim, é um projeto que ecoa no DNA cultural político brasileiro, porque Sim. é aquela coisa de ter um pouco de 50 anos em 5, tem um pouco daquela coisa de Programa Nacional Desenvolvimentista do Geisel, do Getúlio, quer dizer, tem... É algo que o brasileiro entende quando você fala para ele, porque ele entende aquela ideia. Agora, você é um candidato de esquerda. Bom, faço uma pequena pausa aqui para dizer algo rápido e a gente já voltar para a reflexão deles lá. Pegando esse ponto final da fala do Pedro Doria, é algo que eu já disse aqui também outras vezes, que é: se as ideias do Ciro forem compreendidas pelo povo, e para isso ele precisa ter espaço, precisa falar delas e não ser rotulado como destemperado, pavio curto, enfim, como querem matar o carteiro, para que o povo não leia a carta, porque a carta do Ciro, ou seja, o seu projeto, a sua ideia, é o que o povo precisa. A gente percebe o Ciro, por exemplo, falando dessa política de preço da Petrobras desde quando ela foi colocada em vigor, lá em 2016. Em 2018, reforçou isso na campanha e na pré-campanha. Agora tá virando moda. Quando tá virando moda, fica fácil. Só que o Ciro, muita gente fala, é profeta. Não é que é profeta, é que ele conhece tanto a experiência brasileira quanto a experiência lá fora, aquilo que dá certo e o que dá errado. E o Ciro percebe quando é uma medida para atender a uma pequena elite. Isso é que é o ponto. Elite que não quer que a mensagem do Ciro seja ouvida e fará de tudo para que o povo não ouça Ciro Gomes, porque se ouvir, aí sim, a gente vai ver o Ciro crescendo ainda mais nas pesquisas e, se for realmente ouvido de fato, vencer as eleições. Então não duvidemos, colocarão 1000 empecilhos, como já colocaram outras vezes, para tentar que isso aconteça. E aí depois eles vão destacar o quê? Que o Ciro é um candidato de esquerda, na verdade o Ciro se apresenta como alguém de centro-esquerda, embora não goste muito
dessas definições, mas beleza, se coloca na centro-esquerda. E ali eles destacam que o Ciro terá que atrair o quê? O eleitorado de direita. E aí eles vão lembrar da própria experiência do Fernando Henrique, que na ocasião não era um candidato de direita, mas que o discurso acomodava muito bem esse eleitorado. Eles usam lá o termo de que o eleitor de direita se sentia confortável com o discurso do Fernando Henrique. E aí é necessário então compreender como que o Ciro vai fazer isso com essa ideia, com esse projeto de centro-esquerda. E no minuto 52 e 25 aqui eu vou deixar um tempo maior para vocês acompanharem a reflexão do Creomar. Tem a plataforma. Isso vira mensagem? Aí vem dois pontos que eu acho muito importantes na estratégia do Ciro. Então aqui ele vinha destacando que o Ciro tem essa plataforma, mas precisa o quê? Virar mensagem, ou seja, chegar no povo. Primeiro papo do João Santana, né? Que é o marqueteiro, é o cara que está tentando envelopar o Ciro como essa alternativa de projeto, que é o Neném. Só um destaque, João Santana disputou 9 eleições presidenciais, venceu 8. É alguém que conhece o caminho da vitória. Essa mensagem vai colar e eu creio que o Ciro encontrou um espaço, um locus bastante interessante quando teve aquele entreveiro dele com a Dilma e com o Lula. Acho que ele encontrou um locus interessante ali, né? E ele foi no ponto e disse, olha, tem uns negócios aí que o pessoal não quer dizer, então vamos relembrar, né? Vamos relembrar o que o PT fez, vamos relembrar por onde o PT passou. E isso é um elemento importante, a meu ver, porque ele destrói ou eu não sei se ele destrói, porque não dá para fazer exercício de futurologia, mas ele cria um elemento que trava a narrativa triunfalista do PT. Porque, em algum sentido, a ideia do Lula é construir um discurso triunfalista de que, olha, fizeram tudo o que podiam para me afastar do meu povo, mas eu estou aqui de volta, né? Quase para, já que a gente está falando de Getúlio, né, na ideia de pega o retrato do velho de novo, bota no mesmo lugar, né? Coloca lá na parede. A ideia é essa. O Ciro diz, olha, vamos lembrar que não tem esse componente persecutório é parte de uma narrativa muito maior e tem umas coisas aqui que ninguém nunca pediu desculpas, tem umas coisas aqui que ninguém nunca quer falar. Não pede desculpas porque eles acham que fizeram tudo certo. Se fizeram tudo certo, não fazem autocrítica e quem não faz autocrítica está disposto a repetir os mesmos erros. Os movimentos do PT recentemente, do Lula em específico, é de dialogar com quem? Com os mesmos de antes. Eunício, enfim, Renan Calheiros, Sarney, quer se encontrar com o Jucá, há quem diga que se encontrou com Gedel, o homem dos 51 milhões. Então é isso, o Lula demonstra que continua com as velhas ideias e muitos dizem que quando um ex-presidente volta ao poder sem fazer esse movimento de autocrítica, isso é realmente complicado. E aí, nesse aspecto, me parece que, apesar do Ciro ter uma fala que, olha, eu vou bater no Lula e vou bater no Bolsonaro, ele vai bater no Lula. E aí, nisso, eu acho que você foi perfeito quando você diz, ele não tem que tirar o Bolsonaro, ele tem que tirar o Lula. Tem que tirar o Lula e vai bater no Lula, e aí tem um impacto, que é o segundo elemento que eu acho importante. Dependendo do nível de pancada que o Ciro der no Lula, isso pode ajudar muito o Bolsonaro e fazer com que o Ciro não entre no segundo turno, mas tirar a capilaridade do Lula. Então, esse é um elemento que a gente vai ter que ver como é que vai se modular. Acho que esse é um ponto importante. Pode acontecer isso? Pode. Agora, não dá para ir para uma eleição tentando esconder e negar os erros graves do PT enquanto esteve no poder. 4 mandatos. Então, Bolsonaro está se fragilizando de uma forma por conta do cenário econômico que tende a se agravar daqui até o ano que vem. As projeções é de recessão para 2022 e isso impacta muito na vida de um presidente. E pode existir um movimento no ano que vem realmente, né, de uma alternativa que se viabiliza a tal ponto de quebrar essa polarização, dar uma desafogada nesse cenário e eu acho que colabora muito para que a gente debata o que tem que ser debatido no país. E sem querer dar spoiler, já dando aqui que vai entrar o Santos Cruz na história. E aí vem um terceiro elemento para a gente fechar essa parte, que é talvez para esses 3 candidatos, o Lula, o Bolsonaro e o Ciro, nunca, pensando nas eleições todas da redemocratização para cá, essa vai ser uma eleição em que a figura do vice vai ser fundamental. E aí, o Ciro sendo candidato de esquerda, se ele consegue um vice que flerta com esse eleitor de direita, pode talvez dar uma balanceada.
talvez... Eu não duvido que o Ciro e o João Santana e o Lupe estejam pensando em um vice que seja militar, por exemplo. Eu estava pensando no General Santos Cruz agora. Isso, por que não? Eu não queria arriscar, mas tendo em vista que você é mais inteligente do que eu e já colocou o nome, eu pego e reforço aqui. Por que não o Santos Cruz como vice do Ciro? É nacional desenvolvimento. Você tem uma junção de nacional desenvolvimentismo, do respeito do papel dos militares na conjuntura política, do repúdio à corrupção e uma ideia de fala feita com força. Isso pode ter trânsito. Óbvio, vai depender da capilaridade e da capacidade que o Santos Cruz tenha de se colocar como homem público, homem político. Bom, vocês viram aqui que eles trazem ali alguns pontos positivos para o Ciro. Enfim, dialogar com esse setor da direita. E aí é necessário observar que isso realmente eu acho que traria um impacto eleitoral importante para o Ciro. Se o Ciro aparece com 12 Datafolha, com mais 3, 4, 5, a coisa muda de figura. E normalmente, talvez se isso aqui acontecesse, esses 3, 4, 5 que iria para o Ciro, sairia de Bolsonaro, então desidrata ele um pouco mais, que hoje é o segundo colocado, então é o mais fácil de ser ultrapassado. Agora, do ponto de vista de projeto, eu confesso que tenho acompanhado várias entrevistas, várias lives do General Santos Cruz. Ele tem se posicionado, sim, como alguém em defesa da tal terceira via. Se a gente olha que seja a defesa de um terceiro colocado, na maioria das pesquisas é o Ciro Gomes, que é o melhor colocado no Nem. Alguém pode falar, William, mas e o Sérgio Moro? Sérgio Moro, inclusive, aparece em terceiro numa pesquisa divulgada recentemente, só que a gente percebe que o teto do Sérgio Moro é muito baixo. Quando se tira Lula ou se tira Bolsonaro, o Sérgio Moro tem ali 17% mais ou menos, o Ciro chega a ter 21%. Por quê? Porque o Sérgio Moro é altamente rejeitado tanto por bolsonaristas, assim como por quem é de centro-esquerda, de esquerda e até por setores da direita. Porque Sérgio Moro ajudou, digamos assim, a criar essa tragédia, esse caos político que nós vivemos em 2018 e que ajudou também a eleger Bolsonaro, a devolver os direitos políticos para o Lula. Enfim, é alguém que, de fato, só prejudica o cenário. Inclusive aqui o Pedro Doria disse que Sérgio Moro perdeu o timing e que esse discurso anticorrupção ficou muito forte em 2018. Já não é um apelo tão grande assim. E na opinião dele, Sérgio Moro é candidato que, se for realmente para 2022, é para ter ali no máximo 5%, palavras do Pedro Doria nessa mesma live aqui. Então, Santos Cruz, eu particularmente não posso nem criticar e nem elogiar o que ele pensa do ponto de vista econômico. Confesso para vocês que das entrevistas que eu assisti, ele fala muito que o Brasil tem que ter um projeto, que o Brasil tem que sair fora da polarização, mas que tipo de projeto? A gente não pode achar que, projeto, beleza, me dá aqui. Não, é necessário perguntar que tipo de projeto. Ciro Gomes tem um projeto nacional de desenvolvimento. Os militares já foram nacional-desenvolvimentistas, e muitos ainda são. Mas eu confesso que não sei se o Santos Cruz inclusive, se alguém tiver maiores informações e puder comentar aqui em cima do comentário fixo, eu agradeço. O General Santos Cruz não tem partido nesse momento, recebeu já alguns convites, e se ele for candidato realmente, alguns apostam que ele vai tentar se eleger deputado, outros falam até que ele tentará o Senado. Qual partido vai acolher Santos Cruz? Será que será um desses partidos que considera Ciro Gomes sim uma possibilidade, uma alternativa para 2022? Na centro-direita, por exemplo, nós temos PSD e o próprio União Brasil. Alguns especulam que o DEM, antes da fusão, tinha convidado Santos Cruz para filiar ao partido. Santos Cruz, que já foi especulado como vice do Lula, mas na ocasião ele foi indagado sobre isso e rechaçou qualquer possibilidade. Vamos ficar atentos se eventualmente ele seja questionado sobre essa possibilidade aqui levantada por Pedro Doria e Crelmar de Souza, sobre ele ser vice do Ciro. E vale destacar um encontro que aconteceu recentemente entre Ciro Gomes e General Santos Cruz, que foi na live que o Ciro participou no parlatório, que teve também Aires Brito, Mandetta, enfim, várias personalidades do mundo jurídico, político e militar. Na ocasião, Ciro e Santos Cruz se cumprimentaram de maneira muito respeitosa, elogios para cá, elogios para lá. Ciro, inclusive, convidou o Santos Cruz para tomar um café quando ele passar pelo Ceará, e na fala do Santos Cruz ele lembrou do fanatismo e que a polarização tomou conta. Bolsonaro e Lula alimentam isso e que um é cabo eleitoral do outro. E reforçou que a fragmentação não pode vencer a polarização e que os extremos
tem um público cativo, por isso a necessidade de uma maior união. Santos Cruz lembrou da fama do Ciro ser explosivo por causa do estilo e personalidade e perguntou se seria possível sentar todos os concorrentes para fazer uma composição para apresentar um projeto para o Brasil. Ciro disse estar disponível e agindo nesse sentido. Lembrou da live que ele participou com Dória, Huck, Mandetta e depois dos debates promovidos pelo Estadão com Eduardo Leite e Mandetta, e Ciro renovou a sua disposição absoluta para essa construção. Bom, e para fechar esse vídeo eu quero só reforçar essa questão do Ciro. Não tenhamos dúvidas que daqui até as eleições muitos nomes serão especulados. Isso só será definido entre abril e julho, mas é bom ficar atento nesses nomes que são ventilados por aí. O fato é, Ciro vai ter que ter um vice que de alguma forma traga votos e que faça com que o Ciro se comunique com o eleitor que ele não tem. Não dá para ter um vice igual o Ciro, por exemplo. Agora, também não dá para ser um vice que pense totalmente o oposto do Ciro. Ciro já disse outras vezes que ele tem que ter uma sensibilidade com o projeto que ele apresenta. Tendo essa sensibilidade, sendo uma pessoa honesta, íntegra, comprometida realmente com o país, aí é necessário sentar, dialogar e analisar e aparar eventuais arestas. Bom, meus amigos, ficaremos atentos. Qualquer novidade em relação a isso, a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.